que o Daemon Targaryen enlouqueceu? Nesse quarto episódio da segunda temporada de House of the Dragon, a gente viu que ele tem tido várias visões, vários sonhos nesse hotel 5 estrelas que ele tá hospedado chamado Harrenhal. E ele ainda conversa com uma possível bruxa que mora ali no castelo, a Alice Rivers. Quem será essa mulher e por que o Daemon tá tendo essas visões nesse lugar? Será que o castelo é realmente amaldiçoado, como falam? Bora então falar da história e das maldições, quem sabe, de Harrenhal, o maior castelo da história de Westeros. Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e chegou esse momento aqui no canal de falar sobre toda essa parte possivelmente sobrenatural de Harrenhal. Eu adoro falar sobre esse assunto, pessoal, então eu tô muito feliz que finalmente rolou a oportunidade de fazer isso nessa segunda temporada. E esse castelo é todo misterioso, né? A gente viu que ele tá fazendo o Daemon ver algumas coisas estranhas. Lembrando que esse é um dos meus vídeos aprofundados sobre House of the Dragon, esse é do 4º episódio especificamente. Toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal, abordando algum aspecto mais específico do episódio daquela semana. Normalmente tem estreia com chat ao vivo, então se você estiver vendo no chat, comenta aí, eu sou o fantasma de Harrenhal. Se você estiver vendo depois também pode comentar aqui embaixo. E os vídeos aprofundados são só uma parte da cobertura semanal que eu tô fazendo da série. Todo domingo, às 11h15 da noite, logo que acaba o episódio, eu e o Michel Arouca estamos fazendo o Plantão do Dragão, que é uma live de primeiras impressões tanto aqui no canal quanto no Série Maníacos. E toda segunda-feira tem a minha live solo aqui no canal, em que eu faço uma análise bem detalhada do episódio. Vou deixar o link de tudo isso aqui na descrição. E antes de entrar de cabeça no assunto, eu queria falar do nosso parceiro do vídeo, que não é Harrenhal, mas vai te levar à loucura de tão bom que é. É claro que eu tô falando do Croquíssimo, o amendoim mais crocante do universo. Se você ainda não conhece, ele é o companheiro perfeito pra Casa do Dragão e todas as suas séries favoritas. E tem sabor pra todos os gostos, tá? Tem o churrasco, que é meu favorito, tem o salsa e cebola, tem o pimenta suave, o levemente salgado e vários outros. Além dos vários tamanhos pra sua fome, porque tem pacote de 90 gramas, que nem esses aqui, até 1 quilo. E pra você aproveitar o melhor do Croquíssimo, eu te dou um desconto de 30%. É só acessar esse QR Code que tá aqui na tela ou o link na descrição pra descobrir todos os sabores do amendoim mais crocante do universo. E depois de escolher o seu favorito, é só aplicar o cupom CROQUEMANIACOS pra garantir o seu Croquíssimo com 30% de desconto. Muito obrigada, Croquíssimo, e agora bora falar de Harrenhal. Então, voltando pra Harrenhal, ele é conhecido como o maior castelo de Westeros. Mas, Mikan, é aquele mesmo? É o maior de Westeros? Aquele que tá todo caindo aos pedaços? Sim, é esse mesmo, mas ele não foi sempre assim e a gente vai falar dessa história. Eu vou colocar o mapa aqui pra vocês verem, mas Harrenhal fica aqui no meio das terras fluviais, ou Riverlands, que é como chamam na série. E ele fica bem aqui à margem desse lago. Talvez não dê pra ver aqui na TV, mas eu vou colocar na tela do vídeo com um zoom pra vocês. E esse lago se chama Olho de Deus. Vocês veem até que ele parece um pouco um olhinho, assim, porque tem a água e no meio tem uma terra ali, uma ilha. Que ilha é essa? Ela se chama Ilha das Faces, que segundo as lendas foi um lugar que aconteceu um momento muito importante da história de Westeros, uma história bem antiga de milhares de anos atrás, que é chamado de O Pacto, que foi um acordo que rolou entre os primeiros homens e os Filhos da Floresta. Eu já vou falar mais sobre isso, mas eu acho importante saber em que lugar que Harrenhal tá, porque o local onde ele foi construído vai ser muito importante pra gente entender por que tudo aquilo tá acontecendo com o Daemon ali. Vou tirar o mapa aqui rapidinho, mas bora falar então do Daemon, porque já é a segunda vez em House of the Dragon que a gente vê ele tendo essas visões no castelo. Já rolou no episódio 3 e agora mais intensamente no episódio 4. Teve no terceiro episódio a Rhaenyra jovem, interpretada pela Millie Alcock, costurando a cabeça do pobre do Jaehaerys, o filho do Aegon II, que foi morto no episódio de Sangue e Queijo. E aí nesse quarto episódio as visões do Daemon ficam ainda mais intensas, né? A gente vê a Rhaenyra jovem de novo, só que dessa vez na Sala do Trono, usando a coroa ali do Viserys e falando com o Daemon em alto valiriano. E eu falei mais sobre o significado dessas visões, o que eu acho que elas significam, na minha live de segunda, porque se eu fosse trazer isso pra cá também, esse vídeo ia ficar muito longo. Mas de qualquer forma, ela fala sobre o Daemon ter essa insegurança em relação ao Viserys supostamente gostar mais dela do que dele, e ele vai lá e ataca a Rhaenyra, né, na visão. E tem um momento ali também que ele começa a perseguir o que parece ser o Aemond ali pelos corredores de Harrenhal, mas quando o tal do Aemond vira as costas, na verdade, é o Daemon de cosplay de Aemond, o que
que é uma visão muito estranha e que com certeza vai gerar muitos memes. E tem outras visões mais rápidas também. Tem um momento em que ele vê a Lena servindo vinho ali numa reunião que ele tá em Harrenhal, mas a Lena, a gente já sabe, morreu há bastante tempo, e na verdade era uma criada que ele talvez tenha alucinado ali que era a Lena grávida. E tem outras coisas que passam mais rapidinho ainda, por exemplo, quando ele ouve, né, chegou um corvo e ele acorda, em um momento a mão dele parece estar ensanguentada, mas quando a cena corta, não tem mais sangue. Ou seja, parece que a série também tá querendo fazer com que a gente, como público, duvide do que é real e do que é uma visão do Daemon. E é a Alice Rivers que explica pro Daemon e também explica pra gente, né, que tá assistindo, o que diabos tá acontecendo ali. E o que isso tem a ver com a história de Harrenhal. Ela fala de uma maldição que rola no castelo há muitos anos, que basicamente Harrenhal é amaldiçoada desde que colocaram a primeira pedra da fundação do castelo. Que o Harren, o negro, que eu já vou explicar quem é, derrubou todo um bosque de represeiros que tem as almas das pessoas que viveram antes ali, e que às vezes dá até pra ouvir os sussurros dessas almas. Mas será que nos livros do George R. R. Martin também é assim? Porque Harrenhal é um dos locais mais importantes de Westeros e aparece com bastante frequência, tanto no Fogo e Sangue, quanto nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Tem vários personagens importantes de Game of Thrones, que é a série inspirada nas crônicas, que passaram por Harrenhal. Em toda a história de Westeros, praticamente todo mundo que morou em Harrenhal, ou que mesmo não morando lá, era dono de Harrenhal, senhor de Harrenhal, passou por alguma tragédia muito tensa, ou então teve a sua linhagem extinta sem ter nenhum herdeiro vivo pra passar seu nome adiante. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que a Alice Rivers falou pro Daemon nesse episódio. Mas antes de falar mais sobre ela e essa questão dos represeiros, eu acho importante falar da história de Harrenhal, até pra gente ver como realmente aconteceu isso. Todas as famílias que passaram por ali tiveram algum problema muito tenso. Bora! Esse castelo começou a ser construído anos antes do Aegon o Conquistador chegar em Westeros pra dominar todo o continente e se tornar o primeiro rei ali de quase ele inteiro. Nessa época da conquista, as terras fluviais eram dominadas pelo Harren o Negro, da casa Hor. Ele era rei das ilhas e das terras fluviais. Então aqui, ó, as Ilhas de Ferro, né? A casa Hor era das Ilhas de Ferro, mas eles tinham conquistado essa região aqui das terras fluviais, então o Harren pegava e dominava toda essa parte. No vídeo do episódio 3, em que eu falo sobre a rivalidade das casas Bracken e Blackwood, eu comento sobre como essa região das terras fluviais sempre foi um território muito disputado. Volta e meia ficava mudando de mãos ali na história de Westeros. Então, nesse momento, era a galera das Ilhas de Ferro que dominava esse território. Mas eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição pra vocês verem todos os detalhes. E aí, esse Harren era um desquerido, basicamente. Ninguém gostava dele. E ele queria construir um símbolo de poder. Ele queria fazer o maior castelo da história de Westeros. E o castelo ia se chamar Harrenhal, que assim, é literalmente, né, o salão de Harren. É o castelo pra ele, assim, um monumento a ele mesmo. E ele fez de tudo pra conseguir o castelão dele, entendeu? Claramente queria compensar alguma coisa, né? Ele tocou o terror ali nas terras fluviais, ele capturava os habitantes e fazia com que eles trabalhassem na obra no esquema de trabalhos forçados mesmo. E nos livros eles dizem que as condições de trabalho eram péssimas, que essa construção demorou cerca de 40 anos e que milhares de trabalhadores da região morreram ali, enquanto eles trabalhavam. Dizem até que eles congelavam no inverno e sufocavam no verão, de tão ruins que eram as condições. E além disso, para a construção de Harrenhal, ele também derrubou algumas árvores muito importantes, como a Alice fala, mas já vou falar delas. Por enquanto, é importante dizer que realmente esse castelo ficou muito grande. Para vocês terem uma ideia, Harrenhal é mais ou menos 3 vezes o tamanho de Winterfell, que já é um castelo grande. Harrenhal tem 5 torres imensas e a menorzinha delas ainda é maior do que a maior torre que tem o Winterfell. Tem vários salões ali no castelo, imensos, inclusive um que é o maior salão de Westeros, chamado de Salão das 100 Lareiras. Uma curiosidade é que ele não tem realmente 100 lareiras, ele tem umas 30 e poucas, mas ele é tão imenso que as pessoas realmente acreditam que ele tem 100. Só esse salão já é bem maior do que a Sala do Trono ali na Fortaleza Vermelha, em Porto Real. E até por isso que tem alguns eventos na história de Westeros que aconteceram ali nesse salão, porque eles estimam que o castelo conseguiria dar conta de receber uns 500 lords e os seus companheiros de viagem junto, ou seja, multiplica isso aí. Dizem também que os estábulos conseguem abrigar 1000 cavalos de uma vez. É muito, muito grande. Tem até uma arte que eu gosto bastante do Mark Simonetti, que mostra a Arya andando ali por Harrenhal, e dá pra ver ela tão pequenininha no meio daquelas torres. Então você pensa, o Harren deve ter ficado muito feliz com esse resultado, né? Ele queria esse grande monumento aí à imensidão do poder dele, e realmente o castelo corresponde a uma imensidão. Realmente é grande como ele queria. Será que todas essas vidas que ele sacrificou valeram a pena? Ele deve ter curtido muito toda essa glória, né?
né? Mas o problema é que ele não teve muito tempo pra curtir, porque dizem que no mesmo dia em que a última pedra de Harrenhal foi colocada no castelo, ou seja, terminou a construção, o Aegon Conquistador pousou ali em Porto Real e começou a sua conquista de Westeros. Tem um vídeo aqui na descrição que eu e a Carol Moreira falamos bastante sobre a conquista de Westeros, vou deixar aqui pra vocês verem tudo. Mas eu fico imaginando o Harren lá, né, com a tesourinha pra cortar a fitinha de inauguração de Harrenhal, e aí chega o Aegon Conquistador com o seu dragão Balerion pra tentar negociar uma rendição, e ele diz, não, como assim? Acabei de inaugurar meu castelo, não vou ceder agora. Esse castelo que representa todo o meu poder? Como assim? Vejam no vídeo completo se vocês quiserem saber como foi essa conversa, mas resumindo muito, o Harren botou muita fé no castelo gigante dele, que era muito difícil de invadir, e realmente seria muito difícil de invadir com qualquer exército. Mas o Aegon tinha dragões, e ele foi lá e queimou Harrenhal inteira com o fogo do Balerion, matando nesse processo o Harren o Negro e todos os descendentes dele. Dizem que as pedras do castelo fundiram com o fogo de dragão, ou seja, elas derreteram de tão quente que era. E que as 5 torres imensas do castelo brilharam como se fossem velas enormes. Foi isso que fez com que o castelo de Harrenhal ficasse todo retorcido, todo estranho, porque ele foi derretido, literalmente. Todas as vezes que a gente vê o castelo, ele é representado como uma grande ruína. Tem várias artes do mundo das Crônicas de Gelo e Fogo, que nem essa do Mark Simonetti que eu falei, mas a gente também vê Harrenhal em Game of Thrones, por exemplo, quando a Arya tá lá com o Tywin e tal. E agora em House of the Dragon, eles construíram todo um set novo pra deixar o castelo ainda mais com essa vibe de mal assombrada, essa coisa bem de ruína, com a chuva caindo e tudo mais. Mas por mais que esse castelo ainda esteja todo ferrado, ele ainda é o maior de Westeros. E fica ali em terras muito férteis, então tecnicamente teria acesso a muitas riquezas. Por isso, mesmo depois do que rolou com o Harren e com a família dele, várias famílias de Westeros acabaram herdando Harrenhal, administrando esse castelo, e a maioria sofreu muito com ele. Porque basicamente, gente, Harrenhal é um grande presente de grego. Mesmo sem a gente pensar em coisas sobrenaturais, esse castelo é muito grande, ele é quase impossível de manter. Imagina o tanto de criados que você teria que ter só pra manter esse castelo limpo, pra impedir que tenha infiltração. Ainda mais porque ele está todo destruído já, mas mesmo se não tivesse, mesmo se ele tivesse novinho, do jeito que o Harren inaugurou, esse castelo seria impraticável de manter. Ele também é muito difícil de defender, ainda mais agora que ele tá cheio de buraco, né? Acho que é bem fácil entrar pelas muralhas dele, acho que dá pra entrar tranquilo, mas mesmo também se ele tivesse novinho, você teria que ter uma galera pra conseguir defender esse castelo de uma forma mais eficiente, porque ele é muito amplo. Então a gente vai ver nos exemplos que eu vou citar que muitas das famílias acabam usando só 1 ou 2 torres ali de Harrenhal, no máximo 3, não conseguem usar o castelo inteiro e muitas vezes acabam deixando ele sem manutenção, porque não dá. Mas eu não quero entrar tanto nesses detalhes aqui, eu quero falar das lendas da tal da maldição de Harrenhal, porque como eu falei, toda a família que foi morar ali ou que administrou o castelo mesmo à distância acabou sofrendo bastante com isso, ou com mortes prematuras ou com tragédias horríveis que às vezes até geraram a extinção dessas casas. E isso já rolou logo depois da queima de Harrenhal, porque o Aegon Conquistador deu o castelo de Harrenhal pro antigo mestre de armas dele, o Quentyn Cohaeris. Só pra explicar certinho, Harrenhal antes era o centro de poder ali nas terras fluviais, mas com a morte do Harren, o poder ali da região ficou com a casa Tully, e os Tully já tinham o castelo deles, que era Corre Hill. Então a sede do poder nas terras fluviais agora é em Corre Hill. Harrenhal se tornou um dos castelos vassalos de Corre Hill. O Aegon Conquistador poderia ter dado Harrenhal pros Tully, mas a questão é se eles iam querer Harrenhal, inclusive, né, tem isso, mas não quero entrar muito nesse assunto. Foi pra casa Cohaeris. E o Quentyn Cohaeris tinha se casado com uma filha do Sr. Tully, então ia ter a linhagem bacana ali dos Tully no castelo também. Aí o tal do Quentyn Cohaeris, ele caiu do cavalo e morreu, que, assim, normal em Westeros, até aí tudo bem. O problema mesmo foi com o neto dele, o Gargon Cohaeris, que foi quem herdou Harrenhal quando ele morreu. Porque esse Gargon, ele até ganhou o apelido de Gargon o Convidado, porque ele usava muito do costume da primeira noite, que é um costume bem antigo em Westeros, de que você, como senhor, tinha direito de ir no casamento dos seus vassalos e exigir que a primeira noite da esposa fosse com você. O que eu nem preciso dizer que é horrível, né? Mas só dizendo. Então ninguém gostava desse cara, por motivos óbvios. Aí, enquanto ele estava lá, dono de Harrenhal, rolou uma rebelião de um cara chamado Harren o Vermelho, que dizia que era descendente do Harren o Negro, mas ninguém nunca conseguiu comprovar muito. De qualquer forma, ele se chamava de Harren o Vermelho. E aí o pai de uma das mulheres que tinham sido abusadas pelo Gargon ajudou esse Harren o Vermelho a entrar em Harrenhal com os homens dele e atacar o Gargon. Meio como um plano de vingança mesmo. Então eles arrastaram o Gargon da cama dele até o bosque sagrado que tinha ali no castelo, que inclusive a gente vê o Daemon nesse bosque sagrado aí com o represeiro e tal. Arrancaram as partes íntimas do Gargon e deram pro cachorro comer enquanto o Gargon sangrava até a morte. Tudo isso na frente ali do represeiro. E ele morreu sem filhos, então esse foi o fim da casa Cohaeris. Harrenhal 1-0, Casas Nobres. Quero ver a pontuação aqui embaixo, vão contando.
pontuação. Depois disso, Harrenhal passou para uma casa chamada Harroway, que o senhor deles, o Lucas Harroway, era mão do rei Maegor o Cruel. E, gente, se envolver com o Maegor o Cruel não dá bom. Tem um vídeo sobre ele aqui na descrição. Tudo dava errado com o Maegor. Entre várias das tretas do Maegor, uma delas é que ele queria muito ter filhos homens para continuar a linhagem dele, mas ele provavelmente era infértil. Então ele se casou com várias mulheres ao longo da vida. E uma dessas esposas dele era a Alice Harroway, filha desse Lucas, senhor de Harrenhal. E ela engravidou nesse casamento com o Maegor, só que o bebê nasceu morto, infelizmente. E aí uma outra esposa do Maegor, a Tiana, fez a cabeça, foi lá no ouvido do Maegor e contou essa história de que a Alice estava, na verdade, traindo o Maegor com vários homens e que era o próprio pai dela, o Lucas, que arranjava ali esses homens férteis pra se deitar com ela pra que ela pudesse fingir que estava grávida do Maegor. E paranoico que era, o Maegor acreditou em tudo isso e executou todo mundo da casa Harroway, alguns deles de uma forma terrível que eu nem quero contar aqui. Mas é isso, a família foi extinta e Harrenhal ficou vaga mais uma vez. Foi nesse momento da história de Westeros, inclusive, que começou esse papo de que Harrenhal talvez fosse um castelo amaldiçoado, já que já era a terceira família seguida que tomava posse do castelo e era extinta um pouco depois. Parece que é quase como se o castelo punisse as famílias que detêm o controle desse território. E talvez seja isso, a gente já vai falar. Depois da família Harroway, o Maegor o Cruel não quis simplesmente dar Harrenhal como um prêmio pra alguém, assim, porque ele gostava da pessoa. Ele quis fazer meio que uma gincana. Ele juntou 23 cavaleiros e fez eles lutarem ali numa batalha corpo a corpo, e o último que ficasse de pé ia ganhar Harrenhal. Basicamente um Battle Royale que quem ganha leva o castelo. Depois de muita luta, quem ganhou essa partida de Fortnite aí foi um cavaleiro chamado Sir Walton Towers. O que não adiantou? De nada, porque ele morreu pouco tempo depois por causa dos ferimentos da luta. Mas ok, tinha um filho desse Walton, chamado Jordan Towers. Que legal, ele herdou, yay! Quer dizer que tudo bem, né? Não, porque ele morreu também logo depois, e aí o filho dele, chamado Maegor Towers, herdou o castelo mesmo ele sendo criança e não tendo praticamente recursos de manter esse castelo. Nessa época do Maegor Towers, o rei já era o Jaehaerys I, e ele foi visitar ali Harrenhal e o castelo estava em uma situação deplorável. O pobre desse Maegor, ele não tinha condições de manter um castelo tão grande, então ele ocupava só uma das torres do castelo e morava sozinho junto com só um cozinheiro e 3 guardas para aquele castelo imenso. Aliás, eu esqueci de comentar isso, mas todas as torres de Harrenhal hoje em dia têm nomes bizarros, assim. Então o Maegor morava na Torre do Pavor, por exemplo, e todas têm uns nomes meio assim. Então, já que tinha espaço naquele castelo e todo mundo tava triste e solitário, o rei Jaehaerys quis colocar mais uma pessoa que tava triste e solitária pra morar ali com eles. E essa pessoa era a irmã mais velha do rei, a Rhaena Targaryen. Não confundir com a de House of the Dragon, é uma Rhaena anterior. Tem vídeo sobre ela e todas as tragédias pelas quais ela passou aqui na descrição. Mas resumindo, no fim da vida, a Rhaena meio que não tinha mais pra onde ir, não tinha nem pra onde ela queria ir depois de tanta desgraça. Então o Jaehaerys botou ela pra morar ali em Harrenhal junto com o Maegor Towers. O que poderia ter sido uma coisa horrível, tá? Porque a Rhaena, ela foi uma das esposas do rei Maegor o Cruel. Então imagina colocar ela pra morar junto com uma pessoa que tem o mesmo nome do cara que obrigou ela a se casar e que foi uma experiência horrível. Mas por incrível que pareça, a Rhaena e o Maegor Towers se deram super bem e se tornaram amigos. Tanto que ela cuidou dele quando ele ficou adoentado e mesmo depois da morte dele, a Rhaena continuou administrando o castelo de Harrenhal. E a Rhaena, por mais que ela seja da casa Targaryen e a família tenha continuado depois dela, a linhagem dela se encerrou, porque uma das filhas dela, a Aeria Targaryen, morreu de um jeito horrível e a outra filha, a Rhaella, se tornou septã, então ela não podia ter filhos. Mas pelo menos eu acho que esse é o final mais feliz que teve em Harrenhal, porque a Rhaena até o final da vida ainda visitava a filha dela, a Rhaella, elas se encontravam e tudo, então pelo menos não foi uma tragédia. Acho que as tragédias da Rhaena aconteceram antes dela ir pra Harrenhal. E conforme a Rhaena envelhecia ali no castelo, a galera das terras fluviais, os habitantes ali, falavam que ela era uma bruxa, achavam que ela era envolvida com bruxaria e tudo mais. Mas ela, na verdade, era mais reclusa, ela só não ficava procurando ali muita companhia, mas dizem que se aparecia um visitante a ela recebia muito bem, sabe? Então não é também que ela era assustadora nem nada. Acho que é só rumor mesmo, porque a pessoa é mais reclusa. E a Rhaena morreu ali em Harrenhal mesmo, e o rei Jaehaerys enterrou as cinzas dela ali perto do Olho de Deus, o lago, porque anos antes o antigo marido dela tinha morrido ali também. Então, tadinha, ela morava bem no lugar que lembrava da morte do marido. Mas enfim, aparentemente foi ok pra Rhaena ficar lá. E é depois da Rhaena que chega a casa Strong ali em Harrenhal, que a gente vê em A Casa do Dragão que o castelo está com eles nesse momento. O rei Jaehaerys deu Harrenhal pro Sir Bywin Strong depois que a Rhaena morreu. Esse cara, o Bywin Strong, era irmão de um guarda da guarda real do Jaehaerys, um cara chamado Sir Lucamore Strong. E tudo bem que o Lucamore não era Lorde de Harrenhal, foi irmão dele, mas eu queria falar porque o Lucamore também teve um fim terrível. No mesmo ano que o irmão dele se tornou Lorde de Harrenhal, o Lucamore foi pego quebrando o voto de castidade da guarda real. Eles não podem ter mulher e filhos, né? Só que o Lucamore não só tinha filhos, ele tinha 16 filhos. Então ele foi castrado e obrigado a servir na patrulha da noite pro resto da vida. Mas até aí, o irmão dele, o Bywin, que era o senhor do castelo
castelo mesmo, continua lá de boa. E foi nesse momento, inclusive, que rolou aquela primeira cena de House of the Dragon. Lembra aquele grande conselho que tem o rei Jaehaerys, que escolheu o Viserys como sucessor? Aquele momento, o grande conselho de 101, aconteceu justamente em Harrenhal. Aquele é o salão das 100 lareiras, então veio todo mundo ali de Westeros pra poder votar nesse grande conselho. E só Harrenhal comportava tanta gente assim. Mas quando a gente começa a série, a gente vê que Harrenhal já passou pro Sir Lionel Strong, que era o mestre das leis ali do rei Viserys, lembram dele? Ele, além de trabalhar ali no pequeno conselho, também era senhor de Harrenhal no começo da série. E aqui a gente já sabe a história, né? O Lionel e o seu filho mais velho, o Sir Harwin Strong, morreram num incêndio ali em Harrenhal, e o lorde atual desse castelo é o Larys Strong. E esse incêndio só reforçou as teorias sobre o castelo ser amaldiçoado. O próprio Larys fala isso pra Alicent, né? Ah, dizem que o castelo tem uma maldição, sabe como é, sendo que foi ele mesmo que ordenou o incêndio na série. De qualquer forma, o Larys é oficialmente o senhor de Harrenhal, ele herdou o castelo, mas ele não fica por lá, ele fica em Porto Real. E quem tá cuidando do castelo é o tio-avô dele, o Sir Simon Strong, que tá atuando como castelão ali. Isso é bem normal nos castelos de Westeros, você normalmente tem uma pessoa dedicada à administração do castelo. Mas a gente sabe que o Sir Simon não tem nenhuma lealdade ao Larys, porque ele acha que o Larys é responsável pela morte do senhor anterior do castelo. Por isso ele entregou o castelo bem fácil quando o Daemon chegou lá. O que também não quer dizer que se ele tivesse resistido daria muito jeito, né? Porque o castelo tava bem fácil de invadir também. E aqui, gente, eu quero evitar spoilers de House of the Dragon especificamente. Então eu não quero ficar cobrindo, o que acontece com Harrenhal especificamente durante o período da Dança dos Dragões. Eu vou pular um pouquinho pra frente na história de Westeros, mas assim, a gente viu Game of Thrones, a gente vê as histórias passando mais pra frente, e a gente sabe que nesses outros períodos, o castelo não tá sob o domínio da casa Strong. E a gente também, curiosamente, assim, não conhece nenhum personagem que tem esse sobrenome também, né? O que será que aconteceu? Será que a maldição de Harrenhal vai atacar novamente? Por enquanto, a gente não tá vendo ninguém passar o sobrenome Strong pra frente, então vamos ver o que vem por aí. Eu vou saltar um pouco no futuro pra falar de algumas famílias que tiveram o domínio de Harrenhal depois desse período da Dança dos Dragões. Porque afinal, se pretos ganharem a guerra ou se verdes ganharem a guerra, provavelmente eles vão dar Harrenhal como prêmio pra alguma família que foi leal a eles. Então eu vou citar alguns casos interessantes do futuro aqui, mais rapidinho pra esse vídeo também não ficar tão grande. Mais pra frente da história de Westeros tá a casa Lothston. E tem alguns escândalos que rolaram em relação a essa casa, mas eu queria destacar uma personagem que é a Lady Danelle Lothston. É difícil falar Lothston, gente, então Lothston. Vou falar Lothston e é isso. Essa mulher era conhecida como Danelle a Louca, e tem várias fofocas sobre ela. Por exemplo, o símbolo da casa Lothston era um morcego, né? E aí tem várias histórias de que a Danelle mandava morcegos gigantes capturarem criancinhas pra ela comer no jantar, ou então que ela se banhava em sangue. Altas histórias muito doidas. E é claro que tudo isso pode ser um baita exagero, ou não, comentem aqui o que vocês acham, mas eu tô muito curiosa em relação a Danelle Lothston, porque ela é uma personagem que é contemporânea aos acontecimentos das histórias de Dunk e Egg, que, caso vocês não saibam, vão ser adaptadas em uma nova série desse universo, que é a série do Cavaleiro dos Sete Reinos. Então eu quero muito saber se ela vai aparecer na série, eu adoraria conhecer mais sobre ela. Mas enfim, dizem que a Danelle Lothston se envolvia aí em artes sombrias, ela era mal vista, tanto que o símbolo do morcego ainda é muito associado a essa casa e é meio mal visto em Westeros. Mas outra família de Westeros que ficou com Harrenhal depois dos Lothston também tinha um morcego no símbolo, na verdade vários morceguinhos ali no símbolo deles, que é a casa Whent. Tem várias histórias dos Whent ali mais recentes, perto da época de Game of Thrones já, mas não quero entrar em tantos detalhes aqui. Só que basicamente a Lady Shella Whent, que era a última da sua linhagem, era quem tava com o castelo quando a Guerra dos Cinco Reis começou ali. E ela sumiu, basicamente. Provavelmente ela morreu, mas ainda não se tem tanta certeza assim. De qualquer forma, Harrenhal ficou ali pra quem quisesse pegar. Uma curiosidade bem nada a ver aqui, mas a Catelyn Tully Stark de Game of Thrones, ela é filha de uma Whent. Então ela tem sangue Whent, mas ela não passa o sobrenome Whent pra frente. Então, quando a Shella Whent morrer, se ela morrer, acabou a família. E aí Harrenhal começa a passar de mão em mão ali nos lords de Westeros. O castelo é dado pro Janos Lynch, que tinha traído Ned Stark ali em Game of Thrones. Ele se tornou Lorde de Harrenhal, mas ele nem pisou no castelo e já perdeu ele e foi mandado pra Patrulha da Noite pelo Tyrion. E atualmente o senhor do castelo é o Mindinho, o Peter Baelish. Então Harrenhal tá com a casa Baelish atualmente no mundo das Crônicas de Gelo e Fogo. Vamos ver o que vai acontecer com ele, né? Mas além disso, teve várias tretas com as pessoas que dominaram Harrenhal militarmente nesse período. Porque por mais que você tenha o Lorde, você tem alguém que ocupa aquele castelo, que pode ou não ser Lorde Real Oficial, pode ou não ser alguém apontado pelo Lorde pra cuidar do castelo naquele momento. A gente vê justamente isso em A Casa do Dragão, que o senhor de Harrenhal Real Oficial é o Larys Strong, mas é o Daemon que tá realmente mandando no castelo naquele momento. E na época de Game of Thrones tem várias pessoas que invadem Harrenhal e dominam ali por um período. Duas dessas pessoas, inclusive, podem ter sido referenciadas no episódio 4 de A Casa do Dragão, porque o Daemon, conforme ele tá passando, ele vê alguns animais ali em Harrenhal. Tem um momento em que ele vê 3 cachorros, por exemplo, e
E 3 cachorros são o símbolo da casa Clegane. Uma das pessoas que dominaram Harrenhal na Guerra dos 5 Reis é o Gregor Clegane, que é o Montanha. Então pode ser uma referência a isso. E tem uma outra hora que ele vê uma cabra preta, que pode ser uma coisa meio filme de terror, também meio macabra, mas existe um personagem nas Crônicas de Gelo e Fogo que domina Harrenhal, que é o Vargo Holt. O Vargo Holt é inclusive chamado de The Goat no livro, ele é a cabra. Mas não só isso, porque ele é de uma cidade de Essos chamada Qohor, e em Qohor eles seguem um deus chamado a Cabra Preta de Qohor. E o Vargo Holt usa essa cabra preta como o símbolo oficial dele. Então a gente tem uma cabra preta ali que, na minha opinião, representa o Vargo Holt. Vocês acham que é só um easter egg que a série colocou pros fãs dos livros? Ou talvez o Daemon esteja ali alucinando, já vendo quem seriam os futuros ocupantes de Harrenhal vários anos depois? Mas assim, se o Daemon viu ou não, eu não sei. O que eu sei é que nos livros, todo mundo que passa por Harrenhal tem mortes horríveis. O Amory Lort foi devorado por um urso, o Polliver foi morto pelo Sandor Clegane, pelo cão de caça. O Vargo Holt, esse passou por poucas e boas, viu? Ele teve a orelha mordida, aí ele adoeceu e ficou todo infeccionado, coitado. Aí ele teve membros arrancados, ele foi forçado a comer partes do próprio corpo, e aí finalmente ele morreu. E assim, o Vargo Holt era uma pessoa horrível, mas é bem gráfica essa descrição dele. Em Game of Thrones a gente não tem o Vargo Holt, mas tem um análogo a ele que é o Locke. E esse personagem também tem uma morte horrível lá pelo Hodor. Aí tem o Gregor Clegane, o Montanha, que ele morre daquele jeito que ele é envenenado pelo Oberyn na luta, e ele fica ali naquele limite entre a vida e a morte, e meio que vira um zumbi depois. Então assim, também acho que é um destino pior que a morte, talvez. Aí tem o Tywin. Gente, todo mundo que passou por esse castelo se ferrou. Eu acho que as únicas pessoas que ainda não se ferraram é porque a gente ainda não tem os livros 6 e 7, porque eu acho que vem aí nesses livros, quando eles chegarem, quem sabe. São só 3 que estão faltando por enquanto. O Roose Bolton, que na série a gente sabe como foi o fim dele. O Bonifer Hayste, que se eu não me engano é quem tá cuidando atualmente do castelo nos livros. E ele é um personagem que não tem em Game of Thrones, então a gente não sabe como vai ser o fim dele, mas vamos ver se Harrenhal vai aplicar aí alguma coisa macabra nele. E o Bonifer tá ali no castelo militarmente, mas o Lorde atual é o Mindinho Peter Baelish, que nos livros ainda tá de boa, mas a gente sabe que em Game of Thrones não é que ele se safa tanto. Ou seja, pode tudo isso ser uma grande coincidência? Pode. Tem algumas mortes que eu falei aqui que não necessariamente tem a ver com o castelo, né? Mas é que são quase 3 séculos de coincidência, né, gente? Tá começando a parecer que tem um encosto nesse castelo, vocês não acham? Dá pra entender por que eu falei mais cedo que Harrenhal é um baita presente de grego. Mas por que será que isso acontece? Será que é mesmo uma maldição? E se é uma maldição, de onde que ela vem? Acho que chegou o momento de falar da Alice Rivers, até porque ela representa quase aquela governanta da Casa Mal-Assombrada, sabe? Que sempre fica lá falando umas coisas estranhas pra quem chegou agora. Eu acho que ela cumpre muito esse papel em House of the Dragon, e ela é uma personagem também bastante interessante nos livros. Qual é dessa mulher? Por que logo que ela vê o Daemon, ela fala, você vai morrer aqui? Como assim? Ela tem poder? O que ela tem? Só pelo sobrenome Rivers já dá pra saber que ela é uma bastarda, e que é uma bastarda de alguma das famílias ali das terras fluviais. Se você quiser saber essa coisa dos sobrenomes de bastardos, tem um vídeo meu explicando. Mas como ela tá ali em Harrenhal junto com a galera da casa Strong, provavelmente ela é bastarda de algum dos membros da família Strong. Mas ninguém sabe exatamente de quem que ela é filha. Vocês lembram que eu falei do livro Fogo e Sangue, como ele tem várias fontes que às vezes divergem em algumas coisas? Sobre a Alice Rivers, eles são a pura divergência. Tem gente que diz que a Alice Rivers era uma filha bastarda do Lionel Strong, e que aí ela foi ama de leite do Harwin e do Larys. Mas o Cogumelo, que normalmente é quem traz as coisas mais escandalosas ali, ele insiste que a Alice, na verdade, era muito mais velha do que ela aparentava, a ponto de ter sido ama de leite não só dos filhos do Lionel, mas também do próprio Lionel quando ele era criancinha. Então meio que ninguém sabe quantos anos a Alice Rivers tem. Ela pode ser muito mais velha mesmo. Inclusive nessas imagens da série parece que eles estão brincando muito com essa percepção da imagem. Não sei se vocês tiveram essa impressão, mas às vezes, dependendo da iluminação, parece que ela é bem mais jovem e às vezes parece que o rosto dela tá um pouco mais carregado, mais marcado, assim. Eu acho que isso é proposital pra gente não conseguir determinar quantos anos essa mulher tem. Mas é isso, nessa época da Dança dos Dragões, ela tinha pelo menos uns 40 anos e todo mundo meio que concorda nas fontes ali que ela era mais velha do que ela parecia. E as fontes também discordam muito sobre o que a Alice era. Será que ela era uma bruxa, uma feiticeira? Tem uma fonte que diz que ela era uma serva que fazia poções e feitiços, aí o outro diz que ela era uma feiticeira da floresta, e o Cogumelo, sempre escandaloso, falava que a Alice era uma bruxa maligna
maligna que se banhava com sangue de virgens para preservar sua juventude. Uma descrição bem cogumelo, né? A certeza é que ela era uma ama de leite, que ela amamentou vários bebês ali em Harrenhal, mas que nenhum desses bebês eram dela, ela não conseguia ter filhos. Tinha gente que falava que, inclusive, ela não ter filhos era meio que o preço pelo poder dela. Ou seja, pelo menos existia um consenso de que ela tinha alguma fama de ter poderes místicos, de se meter com feitiçaria. A gente não sabe a extensão disso. E nesse episódio 4, ela fala pro Daemon que ela meio que substituiu o antigo mestre do castelo. Então a gente imagina que ela faça algumas poções, alguns remédios, pra quando as pessoas ali do castelo ficam doentes também. Mas tem esse elemento mais sobrenatural, o próprio Daemon chama ela de bruxa, quando ela começa a deduzir umas coisas ali sobre ele, e ela mesma aponta a lógica que ela seguiu, né? Não é que necessariamente ela leu a mente do Daemon ou que ela fez alguma adivinhação, ela só presumiu que, você não mandou nenhuma mensagem pra sua esposa, vocês devem estar brigados, né? Mas pode ser que ela tenha mais informações também. Uma coisa interessante é que no livro Fogo e Sangue não falam muito de interações do Daemon com a Alice Rivers. Eles falam assim, quaisquer que fossem seus poderes, parece que Daemon era imune a eles, já que pouco se ouve dessa suposta feiticeira enquanto o príncipe estava em Harrenhal. Meio como se, a Alice seduz todo mundo, ela influencia todo mundo, mas o Daemon ela não influenciou muito não. Ela é uma personagem que aparece mais ao longo da Dança dos Dragões, mas com o Daemon realmente não tem tanta coisa. E eu acho que colocaram isso no livro pra indicar que o Daemon talvez não tenha tido um envolvimento romântico com ela, nenhum envolvimento amoroso. Mas acho que isso também não quer dizer que eles não conversaram, não interagiram em nenhum momento, até porque eles estavam lá no mesmo lugar. Mas de qualquer forma, na série, a Alice tá ali meio que pra explicar o que tá rolando com a cabeça do Daemon naquele momento. Por que ele tá ficando doidão ou não, né? O que será que tá rolando? E a explicação dela tem a ver com os represeiros, que nem essas folhas que estão aqui no cenário. Lembra que eu comentei que o Harren o Negro tinha derrubado umas árvores importantes pra construir Harrenhal? Pois é, ele simplesmente destruiu muitos represeiros que estavam ali na região há mais de 3.000 anos. O lugar onde Harrenhal foi construída era cheio de represeiros. E os represeiros são árvores sagradas de adoração da religião dos deuses antigos. Meio que o Harren acabou com os represeiros ali perto, só sobrou aquele bosque sagrado que a gente vê o Daemon no terceiro episódio. Diz que só sobrou esse represeiro na região. E aí a gente tem várias teorias de fãs sobre isso, porque o represeiro é uma coisa muito importante no mundo das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu quero recomendar um vídeo do youtuber chamado Joe Magician, é em inglês o vídeo, mas é muito bom, se vocês puderem assistir eu recomendo, que ele fala sobre as possíveis maldições de Harrenhal, e algumas das informações que eu vou citar aqui eu peguei do vídeo do Joe Magician, mas também tem coisas que são opinião pessoal minha e coisas que a Karen Oliveira e o Alan Veríssimo, que ajudaram no roteiro desse vídeo, colocaram aqui também. Então nem tudo que eu falar aqui no vídeo foi o Joe Magician que disse, eu não quero que pareça que eu tô distorcendo as palavras dele, mas algumas informações eu queria trazer aqui, então já fica o crédito pra ele é ótimo, sigam ele. Uma coisa importante que eu já tinha comentado sobre Harrenhal é que o castelo fica ali à margem do lago Olho de Deus, e dentro desse lago tá a tal da Ilha das Faces. E esse lugar foi onde foi feito o tal do pacto entre os primeiros homens e os Filhos da Floresta. O que é esse pacto? Quando os primeiros homens chegaram em Westeros, os Filhos da Floresta já estavam lá, e eles já seguiam essa religião dos deuses antigos, eles já cultuavam os represeiros. Mas na época em que os primeiros homens chegaram, isso coisa assim de milhares e milhares de anos antes de A Casa do Dragão, tá? Os primeiros homens, para fazer os assentamentos deles, eles iam lá e derrubavam as árvores, inclusive represeiros. E por isso começou uma grande guerra entre os primeiros homens e os Filhos da Floresta, é a maior treta. Tem vídeo aqui na descrição explicando. Mas em algum momento essa treta chegou ao fim com o tal do pacto. Ficou combinado entre os primeiros homens e os Filhos da Floresta que eles iam ficar cada um com o seu território. Os primeiros homens iam ter basicamente tudo ali de Westeros, tudo ia ficar pra eles, tirando os territórios de Floresta Profunda. Essa parte era dos Filhos da Floresta e eles não iam poder mexer. E eles também não iriam mais derrubar represeiros. Pelo contrário, os primeiros homens passaram a seguir essa mesma religião e a cultuar os represeiros também. Tanto que as casas que têm mais influência da cultura dos primeiros homens, como as casas do norte de Westeros, tipo os Stark, eles ainda seguem essa religião. A gente vê muitos represeiros ali ao norte de Westeros. E esse combinado, esse grande pacto, foi firmado justamente nesse lugar chamado Ilha das Faces, que é ao lado de Harrenhal. E essa Ilha das Faces é um lugar cheio de represeiros, e os represeiros ali daquela região todos tiveram os rostos desenhados neles, justamente para que os deuses antigos pudessem testemunhar esse pacto sendo firmado. Porque sim, os rostos que a gente vê nas árvores coração, nos represeiros que tem a carinha ali desenhada, eles são os olhos dos deuses antigos. Tem os momentos dos capítulos do Bran em que ele sabe mais sobre os Filhos da Floresta e os deuses antigos, e é dito que assim, os estudiosos dizem que quem segue a religião dos deuses antigos reza para os represeiros, né, que eles eram cultuados. Mas na verdade, os represeiros são os deuses antigos, porque essa religião acredita que quando uma pessoa ali morre, ela se junta aos deuses antigos. Ela meio que entra nessa consciência coletiva
dos deuses antigos. E através das árvores eles conseguem se comunicar com todo esse saber ancestral. Eles não têm livros, eles não registram as coisas de forma escrita. Todo o conhecimento que a pessoa tem, quando ela morre, é levada para essa grande rede e também através dessa grande rede que envolve os represeiros e envolve essa espécie de consciência coletiva, as pessoas conseguem observar o que acontece ao redor, através dos olhos dos represeiros. Eu sei que isso parece uma grande brisa, mas eu juro que isso é explicado no livro, tá? Posso estar explicando errado, mas tá explicado lá. Tanto que a gente vê nos capítulos do Bran, nas Crônicas de Gelo e Fogo, que ele consegue se conectar com os represeiros e ele consegue ver coisas através do tempo que aconteceram na frente de um represeiro. Por exemplo, acontece um sacrifício humano ou acontece uma conversa importante na frente do represeiro e o Bran consegue ver como se ele estivesse ali em frente a esse acontecimento, mesmo ele estando em outro momento da linha temporal. Então assim, eu não quero entrar em muitos detalhes de como isso funciona, mas eu acho importante dizer que os represeiros, eles não apenas são os olhos dos deuses antigos, como eles são os deuses antigos, de acordo com o que é dito pra gente nos livros, e que esse pacto entre os Filhos da Floresta e os primeiros homens foi selado justamente aos olhos dos deuses antigos ali na Ilha das Faces, que é do ladinho de Harrenhal, uma região que tinha muitos represeiros. Aí o que o Harren o Negro fez? Foi lá e cortou quase todos esses represeiros. Ou seja, até parece que o Harren fez quase de propósito, né? Ali na frente dos deuses antigos, ele simplesmente destruindo as coisas na frente deles. Parece que ele tá tripudiando pra eles verem. E além de ter derrubado esse símbolo sagrado, ele pegou essa madeira e usou na construção do castelo. E falando da madeira de represeiro especificamente, existe uma coisa nos livros também, que os Filhos da Floresta e os deuses antigos, eles aparentemente têm um poder de mandar visões ou sonhos para as pessoas. Um exemplo disso, que até tem em Game of Thrones, são os sonhos que o Bran tem com o Corvo de Três Olhos. A gente descobre depois que é uma pessoa que tá ali mandando aqueles sonhos para ele, para que ele se dirija até aquele local para virar aprendiz dele, basicamente. E o Corvo de Três Olhos fica onde? Quando a gente vê ali na série, ele fica sob um grande represeiro. Um represeiro gigante é o esconderijo dele e dos Filhos da Floresta. E o corpo dele também tá lá todo entrelaçado com as raízes de um represeiro. Esse poder de mandar as visões e mandar os sonhos, aparentemente, é super relacionado aos represeiros em si, que faz sentido se eles são mesmo o poder dos deuses antigos, né? Mas não é só o caso do Bran, porque ele é um personagem mais especial mesmo em alguns sentidos. Isso acontece com vários personagens nas Crônicas de Gelo e Fogo, mesmo personagens que não têm necessariamente algum histórico de poder psíquico, como é o caso do Bran. Isso também acontece com o Jaime Lannister, e nem é numa cama de represeiro, tá? Ele vai dormir em cima de um toco de represeiro, ele encosta a cabeça assim e dorme. E mesmo assim ele tem um sonho muito doido com a família dele, mas também envolvendo a Brienne. Mó loucura. Então, o que os livros das Crônicas de Gelo e Fogo dão a entender, e o que eu acho que a Casa do Dragão meio que confirma, é que a madeira de represeiro funciona meio como se fosse um condutor desses sonhos. E a gente vê que o castelo de Harrenhal, como é representado na série, é cheio de raízes de represeiro. Além da árvore que tem ali no Bosque Sagrado, também tem várias raízes que parece que estão meio que tentando tomar aquele espaço de volta. Além de ter a madeira usada na fundação, como é contado da história do castelo, e alguns móveis serem feitos de represeiro, como é o caso da cama do Daemon, né? Que a Alice Rivers fala, ah, você acha que sua cama é feita do quê, né? Tá tendo uns sonhos legais ultimamente? Como é que tem sido? E voltando pra Alice Rivers, ela também dá um remedinho pro Daemon tomar. Ela fala pro Daemon que ele precisa dormir se quiser que o lugar vire pro lado dele. E aí ela dá aquele remedinho pra ele tomar. Só que ele dá uma apagada ali, ele começa a ficar confuso, tá o William Blackwood falando ali, ele não entende nada. E ele continua alucinando um pouco. Ele vê a Lena depois que ele tomou esse remédio. O que será que tinha naquele copinho que ela deu? E uma observação muito bacana é que quando a gente vê ela fazendo aquele drink ali pro Daemon, enquanto ela conversa com ele, ela suja a mão. E ela até lambe os dedos depois e tal, mas parece que a mão dela tá suja de sangue. Aquela cor é uma cor de sangue, né? E isso pode ser uma pasta que aparece nas Crônicas de Gelo e Fogo também. Pois é, gente, quem diria que eu ia falar tanto dos capítulos do Bran na cobertura da Casa do Dragão? Vocês não sabem o quão feliz eu tô? Eu amo isso, gente. Enfim, nos capítulos do Bran do 5º livro das Crônicas, A Dança dos Dragões, tem um momento em que os Filhos da Floresta dão pro Bran um negócio ali pra ele consumir. E eles falam que é uma pasta de represeiro, que serviria pra aumentar as habilidades e os sentidos dele, e tem uma coisa meio alucinógena ali envolvida. Com essa pasta, o Bran conseguiria entrar na tal internet das árvores, que é como a gente fala no Rodor Cavalo, dessa grande consciência coletiva que envolve os represeiros, os deuses antigos e os Filhos da Floresta. Depois de consumir essa pasta, é que ele consegue ver através dos olhos do represeiro ali de Winterfell. Isso porque ele já teve bastante treinamento antes de consumir essa pasta, tá? Não quer dizer que o Daemon vá conseguir ver através do represeiro, porque ele não teve nenhum treinamento como troca-peles, a gente nem sabe se o Daemon tem essa capacidade. Mas, de qualquer maneira, a pasta que o Bran consome
lembra muito essa bebida que a Alice deu pro Daemon nesse episódio, na minha opinião. Porque na descrição dessa pasta, o Bran repara que tem uns veios vermelhos ali, tem uma vibe de sangue naquela pasta. Existem até umas teorias bem loucas sobre o que pode ter acontecido ali, não quero entrar nesses detalhes nesse vídeo, mas tem um vídeo muitíssimo antigo, eu acho, que eu e a Carol falamos sobre essa teoria. Vou deixar na descrição. Comenta aqui na descrição quais ingredientes vocês acham que estão nessa pasta misteriosa, tanto a que o Bran consumiu, quanto a que a Alice Rivers preparou. Mas Mikan, você tá falando isso aí, tem os represeiros, os filhos da floresta mandam um sonho, não sei o quê. Você está dizendo que os filhos da floresta é que estão matando geral? Porque você não falou de maldição, né? Você só falou que tem uns poderes aí estranhos. Será que são os filhos da floresta que estão matando geral em Harrenhal, que estão causando a ruína dessas famílias? Então, no vídeo do John Magician, ele fala que alguns membros dessas famílias podem ter tido alguns sonhos, alguns presságios, que podem ter feito com que eles agissem de uma forma estranha. Talvez até de uma forma que meio que sabotasse a família deles. E eu acho interessante essa visão, porque realmente, se Harrenhal, na visão dos filhos da floresta, ou dos deuses antigos, enfim, é visto como um lugar que é uma afronta, é um desrespeito, aquela coisa que eles querem que saia de lá porque tá atrapalhando a ordem natural daquele lugar tão sagrado para eles, pode ser sim que eles tentem manipular as pessoas com esses sonhos, essas visões incômodas, e ou levem elas à loucura ou a esse sentimento de se isolar, como a gente viu acontecer com outros personagens ao longo da história de Westeros, ou então faça com que eles tomem atitudes que levem à ruína das suas famílias, meio que para tentar deixar Harrenhal sem ninguém, ou então até que o castelo seja tirado do mapa, seja destruído eventualmente, para que finalmente a natureza possa tomar conta ali de novo. E eu acho interessante essa visão. Realmente, pela perspectiva ali de deuses antigos, dos represeiros, Harrenhal é uma grande aberração que não deveria estar ali e é uma afronta a um pacto que foi firmado ali com os filhos da floresta. Então, a humanidade tá desrespeitando esse pacto. Mas talvez nem tudo isso venha dos filhos da floresta. No próprio vídeo do John Magician, ele cita alguns outros exemplos de maldição de Harrenhal que tem componentes mais políticos e econômicos. Como eu já tinha mencionado aqui, esse castelo ele é praticamente impossível de manter ou de restaurar. A não ser que você já seja de uma família muito rica ou tenha muita experiência em administrar um castelo desses, que assim, meio que ninguém tem, porque ele é o maior de Westeros, não tem nenhuma comparação, meio que não dá pra você restaurar esse castelo ou sequer manter ele funcionando do jeito arruinado que tá, porque ele precisa de muitos e muitos criados. Então, meio que o ideal seria que uma família mais rica, que já tivesse renda de outras terras e tudo mais, e tivesse bastante experiência, muitos criados, muitos vassalos, uma família dessas pudesse administrar Harrenhal. Mas o problema é que ninguém vai querer dar uma fortaleza como Harrenhal para uma família que já tenha muito poder, porque isso vai tornar essa família mais poderosa ainda. Ninguém quer criar um Harren o Negro 2.0. Então os Tully ali de Corre Rio não vão querer que uma casa grande ali das terras fluviais, que já tem uma certa grana, um certo poder, tenham Harrenhal, porque essas casas eventualmente, com esse poder extra, podem vir a desafiar os Tully. E por esse mesmo motivo, os Targaryen também não dariam Harrenhal para nenhuma das grandes casas de Westeros, porque talvez isso gerasse um poder desbalanceado ali e isso talvez levasse a guerras. Então Harrenhal normalmente é dada para casas que não têm muita grana, não têm muita experiência, normalmente são famílias que chegaram recentemente à nobreza, não tem aquela riqueza geracional que a gente vê tanto em Westeros, e eles não conseguem manter o castelo. Mas isso é meio que projeto, não é para funcionar mesmo, é para eles falharem. O que não quer dizer que seja para acontecerem tragédias, mas normalmente é pro castelo ficar arruinado mesmo e ficar daquele jeitinho. E quanto às tragédias, muitas vezes a gente vê que a maldição é meio que usada como uma desculpa. Várias dessas tragédias não têm necessariamente a ver com o castelo. O Janos Lynch, por exemplo, em Game of Thrones, não foi por causa do castelo necessariamente. Ele simplesmente foi parte de uma manobra política ali. Mas às vezes evocam esse passado terrível do castelo para justificar algumas coisas que aconteceram. O próprio Larys Strong fala isso pra Alicent pra tentar dizer que, na verdade pode ser que não digam que eu matei meus parentes, porque afinal o castelo é amaldiçoado, né? E tem um exemplo em Game of Thrones também, que é a Arya Stark, quando ela tá ali em Harrenhal, mandando o Jaqen H'ghar matar os inimigos dela, ela diz pra si mesma, eu sou o fantasma em Harrenhal, porque as pessoas todas estão pensando, nossa, a maldição do castelo levou mais um, e na verdade era ela que estava ordenando essas mortes. Então, quantas outras vezes na história de Westeros, será que algum caso terrível que aconteceu em Harrenhal, na verdade, foi alguém se aproveitando dessa fama de maldição pra fazer alguma coisa estranha? Será que tudo é a maldição? Será que tudo são os filhos da floresta? Ou tem outros componentes também? Eu queria saber a opinião de vocês. Eu acho que existe uma mistura de fatores aí. Eu não acho que seja tudo fator humano, eu acho que também tem um componente sobrenatural forte em Harrenhal, mas eu queria saber o que vocês pensam. Comentem aqui embaixo e lembrando que toda quinta-feira tem vídeo aprofundado sobre a Casa do Dragão. Se vocês gostaram
gostaram, já se inscrevam no canal pra não perder os próximos. Tem live também no domingo e na segunda. É isso, a gente se vê. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!